Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. No livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículos 6 a 14. Capítulo 1, versículos 6 a 14. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tema perigos em relação aos cultos. Certo? Isso, perigo em relação aos cultos. Esta tarde, estávamos ali no gabinete, ontem à noite também, em casa, e fomos esboçando alguns pontos importantes nesse texto. São um texto que já é bem pregado, na verdade, são um texto que fala profundamente sobre nós, e eu quero tentar passar bem compassado alguns pontos importantes nesse texto. Vamos ler ali, eu vou pedir para botar ali na tela ali o nosso capítulo 1, versículos 6 a 14, do livro do profeta Zacarias, né? Ou seja, desculpa, irmãos, é Malaquias, engane. Desculpa, é Malaquias. Malaquias, capítulo 6 a 14, é isso aí. Vamos lá? Vamos ler, você tem a Bíblia aí para acompanhar? O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animais cegos para o sacrifício, isso não é mal? E quando oferecereis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas por nada e não acende em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, e nem aceitarei oferta da vossa mão. Versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. Esse texto me falou muito forte. Gentios não conheciam Deus. Gentios ainda estavam distantes das promessas de Deus, né? Mas nós observamos esse texto. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso. É uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 12. Mas vós profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizer ainda: eis que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazer oferta? Aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor. 14. Pois seja maldito
e enganador que, tendo macho seu... Ou seja, pois seja maldito e enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome o meu nome é entre os... Observaram vocês? Deus está falando contra o povo de Israel, mas está exaltando os gentios, que não conheciam Deus. É isso? Vamos para o versículo 15. Terminou, parou. É isso aí mesmo. 14, muito bem. Meus irmãos, eu estava observando sobre isso aqui, e eu comecei a observar uma declaração indiscutível aqui do profeta Malaquias. Ele primeiro diz que o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Ele fala assim. Aqui eu observei primeiramente que Malaquias, ele conquista primeiramente a atenção dos sacerdotes para depois acusá-lo. Ele primeiro conquista toda a atenção para depois acusá-lo. Na verdade, ele primeiro atrai o sacerdote para depois trazer uma palavra de condenação. É muito importante nós observarmos isso aqui, né? Até para nós que somos líderes, é muito importante. Eu observei aqui que a primeira relação que ele ministra ali, a primeira relação envolve afeição e a segunda, respeito. A primeira envolve relação e a segunda, respeito. É muito importante nós observarmos isso aqui nesse texto sagrado. Na verdade, é um texto totalmente para o povo de Israel. Na verdade, Deus está repreendendo o povo de Israel por causa das suas atitudes. Deus quer um relacionamento mais profundo, mais preciso com o povo de Israel. E nós observamos que eles se distanciaram do Senhor, praticando o pecado, se distanciando dos caminhos do Senhor. E uma das coisas que eu observei nesse texto, não só nas contribuições, mas uma das coisas que eu observei nesse texto é o amor de Deus, é o carinho que Deus tem pelo povo de Israel, mas também, observando para nós, é o amor de Deus e o carinho que Deus tem para cada um de nós, não é verdade? Deus tem um amor preciso para cada um de nós. E quando ele fala, quando nós observamos Deus falando conosco, e até mesmo nos exortando através da sua palavra, é porque ele quer a nossa atenção, ele quer nos atrair, ele quer que nós chegamos mais perto dele de uma maneira precisa, entenderam? Então nós observamos aqui. Eu observei aqui que desde o início, Deus trata Israel como filho, né? E desde o início, Deus tratando Israel como filho, e nós observamos, e como filho, tirando do Egito, abençoando, protegendo o povo de uma forma, dando a eles herança, abençoando, protegendo, e é isso que Deus sempre faz conosco. Quando Ele nos tira do mundo, quando Ele nos liberta do pecado, Ele nos atrai e trata como filho. Quantos aqui são filhos de Deus? Ele nos trata como filho, né? Aquele que ainda não aceitou Jesus, aquele que ainda está distante do Senhor, ainda é criatura, não é filho. Se torna filho depois que aceita Jesus, não é verdade? Aí se torna filhos de Deus. E nós observamos aqui que o povo de Israel era, na verdade, um povo tratado como um filho. Era uma nação abençoadíssima. E Deus tinha um ciúme pelo povo de Israel, um ciúme muito preciso que Deus tinha pelo povo de Israel. E eu observei que Deus tem esse ciúme por mim e por você. Sabia disso? Quando a palavra de Deus nos exorta, quando Deus fala forte conosco, é a mesma coisa quando o pai exorta o filho que está querendo se desviar, que está se distraindo com outra coisa, que está pegando outro rumo. É a mesma coisa nós como pai, que procuramos atrair o nosso filho e até mesmo corrigir muitas vezes. Deus faz isso conosco, porque Ele quer que nós estejamos perto dEle, na verdade. E Ele quer ver a nossa gratidão. Aqui, primeiro ponto que eu quero frisar.
uma ingratidão do povo de Israel. Aqui eu vejo uma ingratidão inegável nesse texto. Como Deus retribuiu as bênçãos graciosas ao povo de Israel, eles respondem com uma ingratidão. Muita ingratidão. E observo aqui, meus irmãos, que às vezes nós também não somos gratos por tudo que Deus fez. Se nós for olhar para nós aqui nesta noite, nenhum de nós merecíamos estar aqui. Se nós olhar para nós nesta noite, quando estava no mundo do crime, no mundo do pecado, no mundo da droga, no mundo da bebida, e hoje estão aqui por misericórdia. E às vezes há ingratidão na nossa vida. A gratidão é algo que louva a Deus. A gratidão é algo que agrada a Deus. A gratidão é algo que traz Deus mais perto de nós. Mas há uma ingratidão. Tudo que Deus fez pelo povo de Israel, agora Deus está recebendo deles ingratidão. E por que não dizer, meus irmãos, que às vezes nós somos ingratos? Às vezes porque não tem um dinheiro para comprar uma carne melhor, somos ingratos. Às vezes porque não podemos comprar um carro melhor, somos ingratos. Às vezes porque não podemos comprar um sapato melhor, somos ingratos. Às vezes nem somos gratos pelo pão que está na nossa mesa. Eu olho para mim e vejo a bondade de Deus na minha vida. E todas as vezes que eu dobro o joelho e que eu caminho nessas ruas, dirigindo carro bom, andando de um lado para o outro, eu digo obrigado, Jesus, porque eu sou teu filho e sou abençoado. Irmãos, uma das coisas que eu não tenho é presunção, é orgulho, não tenho não. Eu sou grato por tudo que Deus tem feito na minha vida. E nós vimos aqui o povo de Israel recebendo bênção sobre bênção, proteção sobre proteção, livramento sobre livramento, e não sendo grato. Aqui nós vimos no livro do profeta Malaquias, não sendo grato. O profeta, ele volta-se para o povo falando da grande ingratidão que o povo tinha com o Senhor. E nós precisamos observar isso bem de perto, meus irmãos. Ele diz, Deus tratou como filho, mas Israel não honrou como pai. Deus tratou como filho, mas Israel não honrou como pai. Deus nos trata como filho e nós precisamos honrar pai. Quando Eliseu chegou, ele disse, meu pai. Quando o rei Joás chegou na presença do Eliseu, contando a situação de Israel, ele disse, meu pai, carro de Israel, seus cavaleiros. O rei chegou perto do profeta Eliseu, meu pai, desceu onde o profeta estava e disse, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Em outras palavras, meu pai, Israel está falido, mas eu dependo de Deus. E ele desceu ao aposento do profeta e recebeu a bênção. Aleluia. Deus me trata como filho. E eu preciso reverenciá-lo com o máximo da reverência, porque ele é meu pai, é meu Deus, é meu Senhor. E nós observamos que Deus tratou Israel como filho. Israel não honrou como pai. Nem houve honra e nem houve o quê? Respeito. Eu vi aqui, irmãos, uma profanação abominável do povo a Deus. Ele não honrou nem respeitaram o Deus Todo-Poderoso. E eu comecei a observar esse texto aqui. E eu comecei a observar
Quantas vezes nós não honramos e nem respeitando? Quando eu desrespeito a casa de Deus, quando eu desrespeito o altar de Deus, quando eu desrespeito o que é santo, todos os utensílios, o que é santo, eu não estou honrando a Deus e nem respeitando, porque tudo que está nesse altar é consagrado ao Senhor e precisa ser respeitado. Desde as torneiras, desde o pátio, tudo isso precisa ser respeitado, precisa ser honrado, porque aqui é a habitação de Deus, pátio, local, e nós precisamos honrar, meus irmãos. Larabagachana. E eu comecei a observar, primeiro ponto, que o fim principal do homem, diga para mim, o fim principal do homem é glorificar a Deus, é respeitar a Deus, é dedicar a honra a Deus. Esse é o nosso fim principal. Deus nos criou, nos tirou do mundo para nós glorificarmos o seu nome, para nós respeitá-lo. E quando nós chegamos na casa do Senhor, lá em casa, aqui especialmente a casa do Senhor, o culto, eu observei que é a essência da vida cristã. Eu não venho aqui, companheiros, para trazer uma palavra, ou chegar aqui para dizer que eu vou pregar. É a essência cristã. Eu vim aqui para adorar. Quem vai ministrar? Deus tem designado. Quem vai cantar? Deus tem designado. Mas eu vim aqui porque o culto é a essência da presença de Deus. O culto é tudo. E quando nós chegamos aqui, nós precisamos respeitar este altar, respeitar esta porta, respeitar esse banco, porque aqui está a presença do Senhor. É a essência da glória de Deus. Da forma que você chega aqui, você vai sair. E da forma, se você chegar aqui com reverência, ouça, Minalabagacé. Se você chegar aqui com reverência, com gratidão, com submissão, com espírito de adoração, ei, a tua saída vai ser diferente, a tua noite vai ser melhor, o teu dia amanhã vai ser diferente. Laramassu de Gavassé. Ei, Carvalho. Mandará. Escuta, olha para mim. Você anda o dia todo, você trabalha, você corre, você vai de um lado para outro, você conversa, você brinca. Uma brincadeira cristã, um trabalhar cristão. Mas quando você chega no culto, ou aqui ou na sua casa, precisa ser a essência cristã. Aleluia. A essência cristã. Jamais Deus vai te receber aqui de qualquer maneira. Jamais você vai chegar aqui como se não você estivesse num outro lugar de diversão. É um lugar de adoração. Este culto, você veio aqui prestar um culto de adoração. A essência cristã está aqui, e de acordo conforme o teu voltar para Deus neste culto, ou nos cultos que você chegar, você vai se tornar mais crente, mais vitorioso, vai ser mais fácil para vencer o dia a dia. Se você sair daqui para fora, murmurando, questionando, falando do irmão, da outra, o do vestido, você já perdeu a essência e a presença da bênção de Deus. Por quê? Porque você perdeu tudo. Eu quero que você vire para alguém e diga assim: adoração vem antes da missão. Oracamaçanda. Adoração vem antes da missão. Diga para alguém: Deus vem antes do homem. Não importa, eu vim aqui ministrar, mas a minha adoração a Deus precisa ser primeiro. Precisa ser primeiro.
Se eu vim aqui ministrar nesta noite, mas a minha adoração, o meu entendimento, o meu relacionamento com Deus precisa ser primeiro do que eu ministrar a vocês. Senão se torna o quê? Uma transmissão decorável. Mas se primeiramente eu receber Deus, adorar a Deus, sentir a presença dEle e depois transmitir a você, é coisa diferente. Adoração é antes da missão. Eu vim aqui cumprir uma missão de um pastor para ensinar com meus companheiros depois. Mas antes de eu vir cumprir esta missão, eu tenho que ser um adorador. Eu tenho que sentir a presença dEle. Eu tenho que sentir a graça dEle. Antes. Ei, aleluia. Você que louva, Senhor, antes de louvar, tem a missão de adorar. E nós observamos nesse texto que nós estamos observando, que exatamente o culto lá foi deturbado. Sim, o culto de Israel foi deturbado. E vamos observar. Primeiro ponto que eu quero frisar. Eu quero voltar-se para o perigo de um cristão em decadente, o perigo de um líder em decadente, o período de uma liderança em decadente, o período de um lar em decadente, o período de um pai e de uma mãe em decadente. Eu estou fazendo, na verdade, unindo todas. Nós observamos o que aconteceu aqui, o perigo de fazer a obra de Deus. Diga comigo, o perigo de fazer a obra de Deus sem andar com Deus. É o primeiro perigo do líder, o período de querer fazer a obra do Senhor sem andar com Deus. Aí me acostumei com o altar. Eu me acostumei para cantar. Eu me acostumei em ser professor, para trazer ensino. Eu me acostumei com o altar. Eu me acostumei de ser crente. Eu me acostumei de vir ao culto. Eu venho ao culto porque eu me acostumei. Porque o meu pai vem, porque minha mãe vem, porque os filhos eu disseram, me acostumei. Não se converteram. Estão aqui encostados, se acostumaram como se estivesse acostumado no meio da sociedade. Não, aqui é lugar de comunhão, é lugar em que Deus nos atrai, é lugar em que a palavra de Deus é ministrada, é lugar em que nós vamos receber, é lugar em que Deus vem nos confrontar com a sua palavra. Olhe, companheiros, liderança, nós não podemos perder essa intimidade da essência com Deus na nossa vida. Nós não podemos se acostumar com o altar. Aqui é lugar santo, é Deus que lidera, é Deus que dirige, e cada dia Ele tem coisa nova. Por isso, ei, marabagaçandarabagá. Olha aqui que eu anotei aqui. Os sacerdotes tinham perdido o relacionamento pessoal com Deus. Os sacerdotes tinham perdido o relacionamento com Deus. Ei, eu não digo só os sacerdotes, homens e mulheres. Nós somos sacerdotes. E eu quero me dirigir à igreja. Todos nós somos sacerdotes. Porque todos nós temos a função de interceder, de orar, de interceder, de abençoar. E aqui nós vimos que eles perderam, na verdade, o relacionamento com Deus. Eles se tornaram o quê? Profissionais. E também sem fidelidade com a palavra. Profissionais adulterando os princípios da palavra. Se tornaram vários profissionais. Por que não dizer que muitos líderes se tornaram profissionais? Por que não dizer que muitas igrejas estão ocas?
Tem tudo, pastor. Tem banda, tem orquestra, tem coral bonito, mas estão oco. Por quê? Porque a essência de Deus já saiu. Estão em decadência. Se tornaram profissionais, fazem até curso para falar bem, fazem até curso ético, não é errado, fazem até curso e tudo, e até às vezes questionam alguém que não fala bem, mas não tem mais nada de Deus. Perderam o contato, perderam a intimidade, perderam o relacionamento, porque se tornaram profissionais. Aleluia! Se tornaram profissionais. E por que não dizer que existem muitas igrejas assim hoje? Igual a igreja que estou à porta e bato. A igreja era forte. A igreja tinha tudo. Mas Jesus estava do lado de fora. Observamos aqui, está dentro do texto, só que eu observei aqui. Eles tinham se corrompido doutrinariamente. Eles tinham se corrompido. Eles faziam o contrário de tudo que a Bíblia ensinava. Tem gente criando ética, criando modo. Tem gente fazendo outra apostila. Tem gente tirando a parte do céu e do inferno da Bíblia. Tem gente que não prega mais contra o pecado. Tem gente que não condena mais o pecado. Tem gente que já aceita tudo. Estão em decadência, se tornaram profissionais, porque é perigoso, pode perder membros bons, que dão dízimo bom, tudo isso. Não, meus irmãos, nós precisamos ter a essência da glória de Deus no nosso meio. Elai, Surica mandaravase. Aleluia. Eu observei aqui, vocês vai chegar em casa e observe bem o texto. Que a genuína palavra, a genuína teologia da palavra estava divorciada da vida deles. Eles chamavam Deus de Pai e Senhor, mas não honravam e nem respeitavam. As pequenas coisas diante de Deus fala alto. Só porque o carro quis virar, usar, colocou a mão, morreu fulminado. Quando Belsazar, dando um grande banquete, trouxe as concubinas, enquanto os vasos de prata, os vasos que tinham vindo da casa do Senhor, que Nabucodonosor levou e guardou, estava lá, tudo bem, mas quando ele puxou os vasos, e aqueles vasos ele encheu de bebidas, e deu ao seu povo, a ira de Deus se acendeu, e apareceu então a escritura na parede: pesado fosse na balança, e fosse achado. Enquanto não mexeu com a santidade de Deus, os vasos estavam guardados. O próprio Nabucodonosor tinha certo temor de usar os vasos. Mas Belsazar, enquanto o seu pai estava na batalha, que era Nabonido, seu pai, e ele, num grande banquete em festa, já no alto, mandou buscar os vasos sagrados que Nabucodonosor tinha trazido da casa do Senhor. Enquanto eles começaram a tomar, o juízo chegou. Deus aplicou um juízo, porque santidade é ao Senhor. Tudo que é Deus é santo, meus irmãos. E nós temos que cuidar muito disso aí. Esse microfone que eu estou falando foi comprado com dinheiro sagrado. Esse púlpito foi comprado com dinheiro sagrado. Tudo isso aí é com dinheiro sagrado e precisa ser cuidado, com muito cuidado, com muita reverência, porque foi consagrado para o altar. E eu observei aqui, eu quero me dirigir aos companheiros que estão atrás, que a apostasia começa sempre pela liderança.
Forte, né? A apostasia começa sempre pela liderança e sempre pelos que pregam. Não é verdade? Hã? É. Virar bagaça. É. Como nós, líderes, precisamos ter cuidado, pastor companheiro. Como nós precisamos ter cuidado. Eu observei aqui que as falsas doutrinas começam onde, pastor? Nos seminários, pastores. Começa no seminário, desce aos púlpitos e daí mata a igreja. Aleluia. É forte, mas eu precisei ministrar isso aqui. É forte, Não somos contra, porque eu fiz vários anos. Mas temos que saber onde fazemos e com quem aprendemos. E quem está nos ensinando. Certo? Precisamos. Nenhum de nós podemos ser recruta, precisamos avançar em aprender. Eu fiz vários, né? Fiz seminário, depois fiz a EITAD, depois fiz a FAITAD, fiz a FAITEL. Sim, fizemos. Porém, precisamos saber da onde vem a fonte. E qual é a origem. Porque realmente as falsas doutrinas começam no seminário. E depois do seminário desce nos púlpitos. Porque as pessoas querem passar o que aprenderam. Às vezes nem pesquisaram. Às vezes nem chegaram perto e começaram a pesquisar a palavra, porque aprenderam assim. Às vezes um louco lá ensina, eles aprendem e querem passar. Nem pesquisaram. E desce nos púlpitos e aí acaba matando as igrejas. Daqui a pouco eles não creem mais nada. Então nós estamos vendo isso aqui dentro desse texto, não é verdade? Vamos correr mais um pouquinho. Observei aqui que os antepassados respeitavam. Eram mais simples. Eram homens e todos, mas respeitavam os princípios de Deus, a palavra de Deus, faziam aqueles estudos sistemáticos, com muito cuidado, às vezes até com pouca expressão, mas era coisa sã. Deus abençoava, naqueles estudos, batismo que acontecia, salvação acontecia, e assim sucessivamente respeitavam. Mas eu pude observar que agora a nova geração são especuladores em tudo quanto é lugar. Quero aprender aqui, aprender lá. A internet tem de tudo. A internet tem de tudo. E às vezes as pessoas ouçam lá, isso lá e dão um crédito. E aí se afastam dos princípios cristãos, não é verdade? E nós observamos aqui, já está na hora de eu parar. O versículo 2 desse texto, bota lá para mim o versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, mas aborreci Esaú. Agora bota o versículo 6, dá para mim. Versículo 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Olha aí. Filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou pai, onde está a minha honra? Como, irmãos?
nós precisamos honrar a Deus de todo. Honrar o pai, honrar a mãe é ensinamento cristão, mas honrar a Deus sobre todas as coisas. Se eu sou pai, onde está? Ele está perguntando para o povo, onde está a minha honra? O temor, meus irmãos, a Deus é princípio da sabedoria, né? Nós observamos aqui que ele sabe que tem profanado. Ele sabe o que tem profanado. Versículo 7 está lá. Nós já vamos parar. Olha ali, ele sabia o que tinha profanado. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo? E dizei em quem tem havemos profanado? Em quê? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Pão imundo. Irmãos, olha para mim, nós vamos parar. Outro dia eu vou continuar, isso é muito longe. Mas escute um pouquinho, olhe para mim. Tudo que é para o Senhor precisa ser o melhor. Olhe para mim, tudo que é para o Senhor precisa ser o melhor. A oferta precisa ser melhor. O primeiro momento da tua vida oferece ao Senhor como melhor. O dízimo precisa ser o melhor, você vai ver aqui, precisa ser o melhor. Se for hoje cartão, tudo bem, mas se for nota, precisa ser a nota mais bonita, a nota mais nova, o melhor. Tudo precisa ser melhor. Você começa a honrar o Deus no princípio da tua vida. Quando você vir para o culto, escuta, bota a tua melhor roupa. Alguém compra roupa, sapato novo para ir num casamento, para ir numa festa de gala. Entendeu? E vem para a igreja, não, vou para a igreja. Vou para a igreja. Vou para a igreja, pode ser de qualquer jeito, vem para a igreja com o melhor que tu tem, com o melhor sapato, com o melhor vestido. Faça. Você não vem para aparecer. Você vem para louvar e para oferecer a Deus o que é de melhor. O melhor do teu tempo, o melhor da tua oferta, o melhor. Ofereça a Deus o que é melhor, não o que é pior. Ali Deus está questionando. Pão já bororado. Alguém diz assim, hoje eu tenho que levar o dízimo, mas já pagaram tudo. Não sei, não vai sobrar. Não vai sobrar. Pagaram tudo, não vai sobrar. Eu vou dar só um pouquinho que sobrou. Irmãos, o primeiro é o melhor. Deus merece o que é de melhor. Aleluia. Você precisa entender isso. Que Deus merece o que é melhor. Na minha casa, quem dizima é minha mulher. É ela, tudo que entra, ela que tem essa preocupação de dizimar. Eu já disse com ela, porque a gente tem tanta outra coisa, não é verdade? Então, é ela que dizima. Desde o tempo que eu tinha oficina, já tirava o dinheiro, ela que... Mas o melhor, não traz dinheiro rasgado. Não traz dinheiro que não vale. Traz o melhor para Deus. Oferte o melhor para Deus. Honra a Deus com tua fazenda. Honra a Deus com tua casa. Honra a Deus com tua família. Dá o melhor para Deus. Faça o que é de melhor para Deus. Deus precisa do que é com excelência. Ele é Deus, Ele é o dono do prata e dono do ouro. Ele tem controle sobre todas as coisas. Então dê o teu melhor para Deus. Não se distrai com outras coisas, a não ser com as coisas de Deus. Faça isso. Olha, meu irmão, olha para mim. Honra a Deus, porque no dia que você partir, ou que Ele vir, você vai ser honrado por Ele. Outra coisa, dê o melhor para Deus em tudo o teu tempo, da tua oferta, do teu ganho, porque desta vida tu não vai levar nada. Tudo vai ficar. Tudo. Nós só vamos levar
a nossa fidelidade. E aquilo que fizer de melhor para o Senhor, faça isso para Deus, e você vai ver o resultado que você vai ter. Se você começar a honrar a Deus em todas as áreas da tua vida a partir de agora, você vai ver quanto vai mudar a sua vida no dia a dia. Amém? Eu vou parar por aqui. Nós vamos depois continuar mais uma vez, né? Mas vamos ficar... Não, vamos se ajoelhar em 5 minutos, amém? Amém? Podia, é um assunto muito grande, nós vamos depois continuar aqui. Eu espero que vamos continuar, né? Porque eu digo, vou continuar, né? Vamos orar neste momento, então.